Olá, uma boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dri. Tudo bem com você? Boa noite, querida. Hoje é dia da participação da nossa querida Elaine. Vamos aguardar para a Elaine entrar. Balançando vocês aqui um pouquinho, né? Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Que alegria tê-los aqui. Uma boa noite. Vamos aguardar aí a nossa companheira Elaine. Ela entrou. Vamos colocar a Elaine aqui para dentro. Chegou chegando, né, Elaine? Oiê! Querida, Boa seja noite. bem-vinda. Seja bem-vinda. Que bom. Que bom tê-la aqui conosco. A gente começa então com a nossa querida Elaine. Elaine, com você, nosso carinho, nossa atenção. Boa noite, é de Artes Ateliê. Seja bem-vinda. É com você, Elaine. Oi, pessoal. Vamos continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Lembrando que, né, Tininha? Vai assistindo os anteriores para a gente poder ir acompanhando os raciocínios, tá bom? E não esqueça de assistir a Tininha falando, né, fazendo áudio dos livros do Emmanuel. Não, do Emmanuel, do André Luiz. Que é muito bom. Eu vou fazendo as coisas aqui em casa e põe a Tininha falando. É uma beleza. Né, Tininha? Eu vou fazendo as coisas e vou escutando o livro. Já que a Elaine fez o merchan, a gente vai falar então. A gente tem aqui no Instagram os audiobooks dos livros do André Luiz. Então a gente já está no 4º livro, já foi o Nosso Lar, já foi o Mensageiro, já foi o Missionários da Luz e agora nós estamos no Obreiros da Vida Eterna. Às vezes aqui pelo Instagram vai ficar complicado, porque ele vai se misturando nas mensagens. Mas no YouTube, se você procurar o YouTube da FEX, o YouTube eu vou deixar aqui depois embaixo também, FEX, só isso, FEX, né? E lá tem as playlists, então você começa a ouvir e pode ir direto, tá bom? Vai lá, Elaine, com você. É muito bom, gente, vocês não têm ideia. Você coloca falando e vai fazendo o que você está fazendo e vai escutando, quando vê, vai fluindo. É muito bom. Tininha, obrigada por esse trabalho. Agradeço a Jesus. Agora vamos lá. Olha só, nós estamos no Livro dos Espíritos e hoje nós vamos para a questão 886, que ela fala sobre a caridade e do amor ao próximo. E ela fala assim, o Kardec perguntou assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque às vezes a gente lá em São Paulo, a gente fala assim, a caridade é benfazeja, a caridade... Não, ali ele está colocando o sinônimo da mesma palavra amor. É a mesma palavra. Amor e caridade são sinônimos. E ele fala assim, benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Gente, isso é muito difícil, mas não é impossível. Benevolência, a gente já consegue, né? A gente já está tentando. A gente está tentando ser bom. A gente está tentando não pensar mal. A gente está tentando não desejar mal. Nós estamos tentando. Na verdade, tudo a gente está tentando. Só depende da nossa boa vontade. A indulgência para as imperfeições dos outros, que é a mais difícil. Que nós ainda temos dificuldade de aceitar os que estão conosco na nossa caminhada. Então, a gente tem dificuldade de aceitar aquele que pensa um pouco mais devagar. A gente tem dificuldade de aceitar aquele que é hiperativo, que pensa demais.
Nós temos dificuldade de aceitar aquele que é diferente. Então, porque a gente quer todo mundo igualzinho a nós, né? A gente quer que todo mundo pense como nós, aceite as nossas ideias, nos dê razão em tudo. Então é difícil. Mas se a gente parar e pensar, pensa só um pouquinho. Imagina se eu quisesse todo mundo parecido com a Elaine, comigo. Ia ser muito chato, gente. Vocês não estão entendendo como é que eu ia me aguentar. É impossível. Tininha, imagina, milhões de tininhas, igualzinho você. Você não dá... E outra coisa, Elaine, o que é que estaríamos aprendendo? Nada. As pessoas diferentes de nós nos acrescentam. É essa visão que a gente tem que começar a desenvolver, né? Sim, e se a gente for observar, todo mundo acrescenta. Todo mundo, eu aprendo alguma coisa com qualquer pessoa que passe por mim. Ela vai me ensinar alguma coisa. E eu também vou acabar ensinando alguma coisa. É isso que nós precisamos. E aí, quando a gente começa a aceitar que cada um é de um jeito, cada um tem um amadurecimento, cada um pensa de uma maneira, a gente consegue respeitar. Quando que vem a falta de respeito? A falta de respeito vem quando eu não aceito o outro. Quando eu não aceito a maneira dele de ser. E por que ele não pode ser assim? Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso, trabalhar aqui dentro, para a gente quebrar todos os nossos preconceitos. Quebrar todas as formas que estão, eu falo, enraizadas, aquela visão assim, e que a gente possa expandir, porque a doutrina espírita, ela é a doutrina da expansão, ela expande o nosso raciocínio. Ela faz com que a gente cresça no nosso raciocínio. E ela faz com que a gente comece a entender o que realmente estamos fazendo aqui na Terra. E aí ele fala, perdão das ofensas. Elaine, Oi? uma coisinha. A gente não pode, se a gente está na doutrina, e nós espíritas, a gente tem que entender isso muito bem, porque a reencarnação, se a gente acredita em reencarnação, nós não podemos ter preconceito de nada. Porque ora estamos branco, ora estamos preto, ora estamos amarelo, ora estamos mulheres, ora homens. Vamos passar por todas as situações para justamente viver, experienciar, porque é isso que nos faz crescer. Então, nós não podemos ter preconceito. Se a gente estuda doutrina, não tem campo para isso. Não tem. Não tem, uma vez que a gente entende que espírito não tem cor, espírito não tem sexo. O que nós somos? Espíritos em evolução. Tendo uma experiência no corpo de carne. Essa encarnação eu estou como Elaine. A próxima eu posso vir como João. Essa encarnação eu estou no Brasil. Na próxima eu posso estar no Canadá. Ou eu posso estar na África. Ou eu posso estar na Ásia. Como é que nós podemos criticar a maneira do outro ser, a maneira do outro agir, a vivência dele, a experiência dele, seja no campo sexual ou em qualquer outra situação, nós não sabemos se já passamos ou se passaremos. Sim, sim. Nós não temos essa opção. Por isso que é tão importante a gente pensar, a gente evoluir. E outra coisa, posso te falar uma coisa, Tininha? Quanto mais a gente for tirando essas vestimentas, mais leve nós vamos ficando. A gente vai ficando mais leve, a gente vai aprendendo realmente a amar. Que é esse que é o objetivo principal da nossa vinda aqui na Terra. Por que nós estamos insistindo? Reencarna, volta, reencarna. Porque nós temos dificuldade de trabalhar a lei do amor. Porque se a gente tivesse aprendido a amar, a gente não criticaria, a gente entenderia o outro, a gente respeitaria o outro, a gente seria feliz com a felicidade do outro, a gente não teria, assim, egoísmo, orgulho, nada disso. Não teríamos que perdoar, porque não ofenderíamos e não nos sentiríamos ofendidos. Sim. Olha como que quando a gente aprende uma coisa, a gente começa
a melhorar. Quando a gente aprende a amar, como que a gente melhora? A gente começa a entender que se o outro está me ofendendo, ainda é um processo dele. Agora, se eu vou ficar ofendido ou não, é um processo meu. A gente começa a tomar as rédeas da nossa vida. Que é isso que tanto que Jesus quer de nós. Por isso, quando ele fala perdão das ofensas. Por quê? Porque nós ainda temos dificuldade de guardar o que o outro fala com a gente. O outro machuca, a gente guarda. Mas a partir do momento que eu guardei, eu sou responsável, não é ele mais. Porque às vezes aquele estágio que ele está evolutivo ainda está agressivo. Ainda, ele está naquele estágio, às vezes a gente já saiu dele. Mas a gente está no estágio da mágoa, de ficar guardando. E nós precisamos sair desse estágio também. Por isso que ele fala, nós precisamos ter misericórdia com relação às imperfeições do outro. E quando eu começo a olhar o meu semelhante e vejo que ele comete erros, eu também cometo erros, gente. Todo mundo comete erros. Aí nós conseguimos perdoar. Porque a gente fala a hora que não é para falar, falamos. A gente fere, a gente fere. A gente faz um comentário infeliz, a gente faz comentário infeliz. E a gente não percebe, muitas vezes, que a gente machuca. Aí que o bicho pega. Então a gente tem que ter mais zelo, mais cuidado uns com os outros, principalmente. Porque este momento que eu tô tendo com a Tininha, eu não vou tê-lo mais. Daqui a pouco ele já passou. Então, se passou, não passa mais, né? As pessoas que estão ao nosso redor demoraram muitos séculos para estarem conosco nessa vida agora, nessa história de agora. A gente às vezes perde a consciência disso. Quantos milhões de anos ou quantos séculos demoraram para que a gente estivesse nessa família que a gente está? Ah, mas eu não dou bem com ele. Nunca tinha parado para pensar. A gente ouve, né? Estamos no grupo que temos para estar, estamos aqui porque necessitamos, porque houve evolução ou porque temos contas, né? A gente ouve isso tudo. Aí quando você para pensar, quando você analisa, alguém conta, tem esse grupo, né? Hoje vim, meu pai, meu avô, tudo antes, e eles falam aqui, né? Olha só, então é séculos às vezes. E a gente desperdiça, tipo assim, ainda fala, né? E eu vejo espírita também. Não aprendi nessa, não vou aprender mais. Deixa para a próxima. Não sabemos se vamos ter a próxima. A gente eu não tinha falado para analisar dessa beleza que você falou. Talvez assim fique mais fácil a gente suportar aquelas situações, principalmente em família. Se a gente for parar para pensar quanto trabalho eles tiveram para nós estarmos aqui. Não podemos desperdiçar. Quanto tempo demorou para que chegasse esse momento? E aí, nesse momento, a gente tem que aproveitá-lo, porque talvez vai demorar mais séculos para a gente estar junto de novo. Ainda demora. Então, assim, é muito importante a gente aproveitar cada momento da nossa existência, o que nós temos de real, que é o presente. O que eu tenho de real? O agora, eu e a Tininha. Eu tenho uma possibilidade do futuro, mas não quer dizer que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai ter oportunidade de novamente estarmos aqui nesse trabalho, né, Elaine? Sim. Então a gente tem que aproveitar. Sim, verdade. E às vezes uma coisa que a gente ensina hoje, às vezes a pessoa não presta atenção hoje, mas ela pode despertar daqui 200 anos aquilo que a gente falou hoje. Então, uma oração que eu faço hoje para a Tininha, se ela não está aberta essa oração, ela não se perde. Pode ser que daqui 400 anos vai chegar lá na Tininha aquela oração. Nada se perde. Pense nisso. Nada. Tudo. Tudo tem uma conexão para a gente estar junto, para a gente poder estar melhorando, para a gente poder estar crescendo. Por isso que quando eu peguei essa frase que fala benevolência para com todos, todos, gente, não é só gente não, tá?
com cachorro, com passarinho, com minhoca, com tudo. Porque nós todos temos o fluido vital. Então, se a gente vai ser bom, que seja com tudo ao nosso redor. Com respeito, com tudo ao nosso redor. Esse tudo ao redor aí me fez lembrar o programa lá do Tintino, no programa Luz da Manhã. Eu participei nesse sábado agora. E a Maísa de Cataguases, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, que muitas vezes a gente tem mania de falar assim, o que está acontecendo lá no Amazonas não me diz respeito. O que está acontecendo lá na China não me diz respeito. Me diz respeito, sim. Tudo me diz respeito. Porque nós fazemos parte de uma família universal. E se nós nos encontramos nesse momento, está acontecendo um terremoto lá não sei onde, me diz respeito. Porque eu estou vivendo nesse momento em que está acontecendo. Nós temos ligações, nós fazemos parte dessa família universal. Então, tudo nos diz respeito, tudo aquilo que está ao meu redor, como você disse aí. Sim, sim. Tudo está interligado. É porque a gente tem essa ideia de separação. Mas não, nós somos a família que está na Terra agora. Então, nós estamos todos interligados. Então, esse ser bom, a gente precisa modificar essa maneira de ser. Sermos misericórdios, né? Ter misericórdia e ter indulgência com os erros dos nossos irmãos é ter com a gente também. A gente reconhecer e perdoar. Então, ele fala sobre 3 coisas importantíssimas. Quando eu perdoo o outro, eu me perdoo. Eu também reconheço que eu erro. Isso é muito importante. Né, Tininha? A gente lembrar da oração do Pai Nosso, né? Quando a gente diz lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele afirma, será que a gente realmente está perdoando quem nos ofende? Aí, assim, como muitas vezes eu ainda demoro um pouquinho para perdoar, eu digo, me perdoa à medida que eu perdoar aqueles que me ofendem. Porque eu ainda, né, vai chegar o dia, talvez, que nós vamos falar, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque aí vai ser convicção, a gente perdoa. Sim. Né? A gente perdoa. Então é isso que a gente tem que entender. Sim, verdade. E é o que você falou lá no início. Se a gente aprender a amar, a gente não vai ofender, a gente não vai machucar. E aí não vai trabalhar o perdão, né? A gente só vai perdoar. Exatamente. Já está no Deixa eu ver nosso aqui. horário? Um minutinho, Elaine. Você tem 1 minutinho. Então, para finalizar, ele fala assim no parágrafo assim. Espera que eu fiz alguma coisa que eu mexi em alguma coisa. Para finalizar, ele fala assim. Oi? Não, para mim tá normal. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então a gente finaliza o estudo de hoje pensando nisso, em a gente tentar por mais um pouquinho amar e nos esforçar mais um pouquinho. Se a gente está fazendo isso, vamos tentar fazer um pouquinho mais, que eu acho que isso faz uma diferença imensa na nossa existência. Tá bom? Esse é o estudo de hoje. Para amar, esforçar-se para perdoar, mas acima de tudo, esforçar para que a gente não se sinta ofendido, né? Porque acho que tem horas a sensação de que a gente está pisando em ovos, qualquer coisa nos ofende. Então, que a gente tem um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de entendimento, principalmente nós que já estamos aí nessa caminhada. Não estou dizendo, principalmente nós, por sentir superior, mas porque já temos o conhecimento, né? E como disse Jesus, muito será cobrado a quem muito foi dado. Tem gente que fala assim, eu não vou ter esse negócio de espiritismo não, porque é bom mesmo, né? O Armando Falcone, lá de fora, ele diz, se quiser brincar,
Brinca de qualquer coisa, mas não brinca de espiritismo. Porque a gente tem conhecimento, né? E aí o bicho pega. Gente, agradecendo a Elaine, agradecendo a presença de cada um de vocês. A gente finaliza, né? Com gostinho de quero mais, porque sempre os assuntos daria um seminário, daria uma palestra, mas o nosso intuito no Gotas é gotas, para que sejam como gotas homeopáticas, né, que a gente vai ingerindo todos os dias e ela vai nos curando. Então amanhã, para quem está aqui pela primeira vez, amanhã nós estaremos aqui de volta, porque todos os dias às 18 horas, com exceção de domingo, de segunda a sábado às 18 horas, nós nos encontramos aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta, porque hoje é dia de palestra pública na fraternidade e a gente faz a transmissão ao vivo. Então, se você não tem possibilidade de estar na casa, a gente vai estar transmitindo ao vivo a palestra de hoje, tá bom? Um beijo no coração de todos, tenham uma excelente noite, que Jesus possa abençoar o lar de cada um de vocês. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Tininha. Tchau. Tchau.